Hoje eu vou falar para vocês sobre o que os clientes querem comprar. Vocês devem estar se perguntando, como assim? É simples, os clientes querem comprar boas experiências, eles querem comprar um bom atendimento. Produto é o que mais tem. Produtos, serviços, existem muitas concorrências referente a quaisquer produtos. Diversos produtos a gente encontra em muitos lugares. Os produtos eles estão cada vez mais similares em todos os fornecedores. Então, o que vai diferenciar se o cliente vai comprar de você ou não pode ser e provavelmente será o seu atendimento, o pós-venda que você dá, o tratamento que você dá para ele e o quão você faz o seu cliente se sentir importante, né? Se você lembra dele, se você faz algumas ações que façam com que ele reflita, nossa, eu tenho que continuar comprando daquela empresa. Afinal, eles se importam comigo. Então, esse é o centro de tudo. E eu vou compartilhar com vocês um fato muito curioso que aconteceu justamente comigo e que demonstra essa realidade de que o cliente quer comprar boas experiências. Eu já falei em vídeos anteriores que eu trabalhei como jovem aprendiz no cinema. Eu tinha 16 anos. Nesse período eu trabalhava na praça de alimentação, né? E nessa praça de alimentação eu conheci um lugar que eu comprava porção. Era porção de picanha com fritas. Não, não é picanha não, contrafilé com fritas. E eu comecei a frequentar esse lugar. O salário era muito baixinho, mas tinha um ticket de alimentação que eu gastava ele lá. Então, eu comecei a frequentar esse local. E eu ia lá pelo menos uma vez por mês. Sempre que caía meu ticket de alimentação, eu ia lá. Não dava para ir muitas vezes, não. Era no máximo 2 por mês, porque essa porção não é tão barata, mas era muito gostosa, então eu fazia questão de comprar. Então, primeiro eu comprei assim, aleatoriamente. Tinha muitos estabelecimentos, eu poderia ter entrado em qualquer lugar. Eu gostava muito de comprar pizza lá do Habib's, porque era uma pizza baratinha, R$ 10 era a pizza. Mas um dia eu falei assim, não, eu mereço. O tal do merecimento que eu falei no outro vídeo. Falei, eu mereço, eu vou comprar aquela porção, porque eu tava com muita vontade de comer aquela porção. Mas o arrependimento, porque eu não tinha condições de ficar comendo aquela porção. E eu entrei, comprei e eu amei a porção. Beleza, então eu ia lá com meu marido, que até então era meu namorado, e a gente comia essa porção maravilhosa. Eis que fomos atendidos por um garçom que fez toda a diferença. Gente, é impressionante. Eu acho que ele percebeu que a gente estava indo ali, tipo, pela terceira vez, e ele deu um atendimento excepcional. Ele parecia que era nosso melhor amigo. Nossa, foi um atendimento incrível. E aí, a gente começou a ir praticamente todo mês, uma vez por mês, né? Mas a gente começou a desviar dos outros garçons, porque os garçons ficam oferecendo o cardápio no meio da praça. Então, quando vinha algum garçom que não era ele, a gente não queria mais ser atendido. A gente só queria ser atendido por ele. Então, a gente ou falava, não, a gente já foi atendido, ou perguntava por ele. A gente falava, cadê aquele garçom que atende a gente? E quando ele tava de folga, a gente não comprava porção. A gente só voltava se ele tivesse lá. E assim, ele passou a atender a gente de uma forma maravilhosa. Os outros garçons passaram a não chegar mais perto da gente para oferecer nada, porque eles sabiam que a gente queria aquele garçom. Toda vez que a gente ia lá, ele falava assim: hoje eu vou conseguir um arrozinho para vocês, não tá incluso não, mas eu vou, ao invés de mandar um pratinho de arroz, eu vou mandar 2 pratinhos de arroz. E a gente tava morrendo de fome, a gente come demais e aquela porção, ela era muito gostosa, mas não era tanta quantidade assim. Então a gente sempre ficava com fome, a gente chegava em casa e queria comer mais. Então ele dava de brinde pra gente arroz. Ah, hoje eu vou conseguir além do arroz, vou conseguir não só as 2 farofinhas, eu vou conseguir mais farofa, que era um copinho pequenininho de farofa. Ele conseguia mais farofa pra nós. Ou então, hoje eu vou conseguir 2 chopp. Gente, mas era impressionante. Toda vez que a gente ia lá, ele surpreendia a gente, ele atendia a gente com a mesma excelência, mas ele sempre, sabe, muito criativo e ele sempre conseguia cativar a gente mais e mais.
o que era mais impressionante é que o nível do atendimento dele não caía de jeito nenhum. E foi assim por 10 anos. Gente, 10 anos. Pensem, nós frequentamos esse lugar por 10 anos. Até que 5 anos atrás nós chegamos lá e procuramos ele. Os outros garçons que também já estavam acostumados com a gente viraram e falaram: ele não tá mais aqui, ele saiu. Nossa, imagine a nossa decepção. A gente nem sabia o que a gente comprava, porque eram 10 anos sendo atendidos pelo mesmo garçom. E toda vez que a gente ia lá, ele já falava o de sempre. Era o de sempre. Então, para nós, o pedido era o de sempre. Aí a gente foi atendido por um garçom novo. Ele foi, abordou a gente meio cético, né? Gostávamos muito do. A gente, vamos supor, a gente queria sair para comer alguma coisa. Aí a gente falava, vamos em tal lugar? Ah, não, vai que lá é ruim, não sei o quê, vamos em tal lugar, não. E no final a gente falava, ah, não, vamos lá, porque lá o atendimento é bom. A gente falava que a porção lá era boa, mas não era a porção, era o atendimento, porque coisa boa tem em muitos lugares, alimento bom tem em muitos lugares. Mas o diferencial daquele lugar era o atendimento daquele garçom. Então, aquele garçom fazia com que a gente escolhesse comer porção e não um sanduíche ou pizza ou qualquer outra coisa. Aí, beleza. Fomos atendidos pelo novato. Gente, ficamos um tempão tentando explicar o que a gente pedia há 10 anos. Não, é uma porção assim e tal, ela vem mais ou menos numa vasilha tal. Aí ele entregou o cardápio para nós, a gente não conseguia identificar qual era a porção que a gente pedia há 10 anos. Sei lá, acho que ela nem estava no cardápio mais e que aquele garçom, ele já atendia a gente oferecendo ela, porque ele já sabia que a gente gostava dela, porque nós não localizamos lá no cardápio. Explicamos. Falamos o preço que a gente pagava, mais ou menos a quantidade de carne, o tamanho da vasilha, o formato, porque ele serviu em várias coisas diferentes. Serviu em tábua, serviu nos recipientes estranhos lá. E a gente tentou explicar. Aí ele falou, ah, não, entendi. Falei, mas vem chopp, vem arroz, vem farol. Não vinha nada disso, não tinha nenhuma opção, que era a opção que a gente comprava. Que negócio estranho. Por fim, ele resolveu levar pra gente lá. Falou, ah, entendi, fez o pedido. Quando chegou, que decepção. Nossa, não tinha nada a ver, o negócio era bem menor, ele não entendeu. Aí eu falei, não, não é isso aqui que a gente pede. Pelo mesmo valor, ele vendeu pra gente, mesma coisa. Era a mesma carne, a mesma batata, a mesma mussarela. Pelo mesmo valor, mas numa quantidade bem menor. E ainda não vieram os acompanhamentos que o outro sempre trazia. Aí, falei assim, olha, eu sei que você é novato, então eu não vou reclamar com você, não vai adiantar, né? Você não deve saber nem como se portar e tal. E ele demonstrou que não sabia o que fazer. Eu falei, vou conversar com o seu gerente. Aí eu fui lá na gerente, falei assim, oi, tudo bem? Eu sou cliente de vocês há 10 anos. É uma vergonha, porque eu sou cliente há 10 anos, ela nem sabe, eu nunca tinha visto minha cara. Gente, tem condições de negócio desse? Sou cliente há 10 anos, a gerente não sabia quem eu era. Poxa, fiquei chateada, né? Porque eu queria me sentir o quê? Importante. Eu era uma cliente de 10 anos. Enfim, eu fui lá e tal, e falei com ela, expliquei o que eu esperava. O que eu esperava reclamar. Que ela fosse lá na cozinha e falasse com eles, com o pessoal da cozinha assim, faz uma porção aí de fritas e batata a mais que eu vou entregar para o pessoal ali. Ela simplesmente virou para mim e falou, eu não posso fazer nada por você porque a gente te entregou exatamente o que você pediu. Eu falei, o quê? Eu sou sua cliente há 10 anos, eu tô te explicando que eu pedi uma coisa que eu peço há 10 anos e veio diferente, veio menos, e você fala comigo que não pode fazer nada por mim? Você tem certeza que você é a gerente desse lugar? Ela falou assim, sim, eu sou gerente desse lugar. Eu falei, você tá entendendo que eu estou te falando? Que eu peço essa porção há 10 anos, vem com isso. Ela, eu entendi, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, gente, tá aí o motivo de muito lugar ter péssimos resultados. E então tem 5 anos que eu não frequento aquele lugar mais, porque eu descobri que eu não gostava, não era da porção, era do atendimento. E fez toda a diferença a forma com que aquela gerente me tratou. O problema não foi o que o garçom fez, o problema foi a indiferença que ela tratou uma cliente de 10 anos. E tem 5 anos que eles perderam um cliente que comprava mensalmente uma porção que não é barata. Eu não fiz nada, não reclamei, eu simplesmente não voltei. E daquele dia em diante,
eu e meu marido nunca mais achamos um lugar que a gente tivesse vontade sempre de voltar, porque a gente ainda não encontrou um lugar que nos trouxesse uma boa experiência, como aquela que a gente teve. E aí a gente viu quantos atendimentos são ruins, e eu acho que foi aflorando ainda mais essa minha necessidade de ser coach empresarial, essa minha necessidade de transmitir para as pessoas o quanto é importante a valorização da pessoa. Ninguém quer comprar produto, ninguém quer comprar coisa de comer, as pessoas querem ser bem tratadas, serem respeitadas, sabe? Então, de vez em quando a gente pede sanduíche num lugar, de vez em quando pizza no outro, e a gente compra muitas besteiras assim, todo mês. E tem 5 anos que a gente não conseguiu achar um lugar com um atendimento que valesse a pena a gente virar cliente, a gente voltar. Isso é muito triste, né? Porque é tão gostoso você ir num lugar e se sentir feliz, sentir que você é importante, que aquela pessoa dá valor para você. Então, é isso. Se você quer bons resultados, venda experiências e não produtos.